Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos no Centro Espírita Equilíbrio de Matão. Estamos estudando, retornando o estudo do Livro dos Espíritos, com o tema Lembrança das Existências Corpórea, item 8º. Estamos na pergunta 312 do PDF 115. Hoje, dia 8 de agosto de 2024, uma quinta-feira. Vamos dar a sequência do estudo, então. Eu gostaria também, antes que a Bruna fizesse a prece de abertura. Boa noite a todos. Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade e que neste dia possamos utilizar esse estudo como forma de aprimoramento pessoal, auxiliar o próximo e todos aqueles que estiverem se beneficiando disso. E seja. Que assim seja. Questão 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corpórea? Frequentemente a conservam, e essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos. Interessante, que eles conservam essa lembrança. Para isso aí, ele pode fazer uma avaliação melhor, do qual a diferença de encarnado para desencarnado. Lógico que tudo isso depende do seu estado evolutivo, do seu estado, de preparação, desligamento das coisas materiais. Isso é muito importante. Por isso que os espíritos falam, frequentemente, porque tem aqueles que ainda não estão preparados para isso. E nesse desprendimento, dependendo do nível de sofrimento que a pessoa pegou, que fica ali marcado no perispírito, Porque a gente tem que entender que tem pessoas que ficam, às vezes, anos acamados, sofrendo dores profundas, então tudo vai depender da prova de cada um, Da prova que a pessoa está passando aqui e as impressões, porque na realidade são impressões que ela carrega para o outro lado. Tanto é que tem pessoas que ficam até no... Aí tem a questão também materialista, a pessoa que não consegue se desprender do corpo, então esse vai ficar com sofrimento até um pouco mais alongado, e não propriamente as impressões. Então vai depender muito da situação, é extremamente relativo. Boa noite a todos. Essa questão me trouxe assim a sensação de que esses sofrimentos eles são engrandecedores ao espírito, desde que o espírito, assim no caso o encarnado, ele tenha a noção, de que uma justiça está sendo feita quando o sofrimento está em seu caminho, por causa da lei de causa e efeito. Então, também achei assim muito importante a pessoa se esclarecer o porquê da razão do sofrimento. Senão, apesar assim de o sofrimento trazer burilamento, esse progresso ele alcança mais rapidamente a pessoa que sabe por que está sofrendo. Obrigado. É como você saísse, de um lugar de dores e de sofrimento, e depois viria um lugar melhor. Então, essa lembrança é para realmente uma reflexão, uma avaliação. E o Luiz lembrou muito bem, a importância desse período, de não abreviarmos ele, de termos entendimento que isso faz parte do processo de todo mundo, de tanto para aquele que está sofrendo, quanto aquele que está vivenciando alguém com a dor, que por mais que pareça cruel aos nossos olhos de encarnado, nós temos sempre que lembrar, somos espíritos a vivenciar experiências humanas. Então, morrer é voltar para casa. É logicamente no tempo de Deus. Isso tem que ficar bastante intrínseco em nós, que nós estamos aqui para aprender, e somente Deus permitirá o nosso Bruno? Conforme vocês foram falando, o Rui principalmente, eu fui me colocando no lugar da situação de estar em um local de sofrimento e de repente você consegue sair e não está mais,
E depende muito da forma como você olha. Às vezes você olha com mágoa para o sofrimento, às vezes você olha com alívio, às vezes você olha até com gratidão, né. Então quantos de nós já estivemos em alguma situação aqui, né, mesmo nessa encarnação, de uma situação de sofrimento que parecia que nunca ia acabar, quando ela acaba, às vezes a gente lembra com mágoa, às vezes a gente lembra com remorso, né, às vezes com alívio, e às vezes com gratidão, mas não quer voltar a viver, né, não quer voltar a viver o sofrimento, né. Eu imagino que seja assim enquanto espírito também, que a gente não claro, né, sabe, né, em dado momento que vai precisar encarnar novamente para continuar evoluindo, mas eu penso que talvez não queira já de pronto, né, reencarnar novamente, se conseguir sentir esse alívio, né, essa gratidão e esse alívio, né. Rui, gostaria de falar sobre isso? Afonso. Boa noite a todos. Só lembrando que é uma vida. A morte é uma passagem entre a existência corpórea e a existência errante. Então, tudo continua. O pensamento continua o mesmo, a maneira de pensar, os sentimentos continuam os mesmos. Não tem motivo algum para ter uma ruptura muito forte. A gente sabe que tem um período de adormecimento, um período de, de como se quem acorda de um sono longo, né? Você tem aquele período mas é só aquele período, que pode ser maior ou menor, dependendo do caso. Mas os sentimentos, os pensamentos, são os mesmos de antes da morte. O que temos após a morte é uma possibilidade, primeiro uma capacidade, mas temos uma possibilidade de usar essa capacidade de maior visão, de maior entendimento, de amplitude maior naquilo de percepção que a gente pode ter. Mas é o mesmo espírito que está encarnado e está desencarnado. Não tem muito que mudar de uma coisa, de um lado para o outro. Muito bem. Eu fico assim feliz, né, em ver as respostas, porque são muitos que estão aqui, né, nós estamos aqui mais ou menos em 25, mais 5, aqui, 30 e poucas pessoas, e cada um dando o seu testemunho, falando aquilo que realmente contribui para o conhecimento. E isso é bom, né? Nós estamos aqui todos no mesmo nível de conhecimento. Não é o professor que está aqui, né, mas ele está entre nós, com certeza. Mas é isso que é importante, que faz realmente o conhecimento. O estudo é importante, as ideias. Cada um falando um pouquinho aquilo que compreende, isso ajuda muito, elucida muito o conhecimento da gente, não é verdade? Então, gente, é importante sim a participação de cada um, naquele pouquinho que fala, já ajuda bastante na compreensão. Às vezes o que faltou para um completa o outro, e assim vai indo, dando a sequência, né? Vamos lá, Angela. Questão 313. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra? Somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza da sua natureza e que eles expiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Olha a resposta dos espíritos para Kardec. Somente os espíritos inferiores, né, lastimam os gozos. Porém, os espíritos que são um pouco mais elevados, né, sentem uma felicidade, olha quanto ele colocou, né, 1000 vezes preferível os prazeres efêmeros, né, do que o da Terra. Então, gente, é uma grande diferença. E o quanto é importante nós estarmos aqui encarnados hoje e sabendo dessas coisas. Porque o medo da morte começa a desaparecer um pouquinho, sabendo que alguma coisa a mais nos espera, né? Dependendo do nosso esforço, da nossa luta, do nosso desprendimento. Eu acho isso uma resposta maravilhosa e nos conforta muito. Na realidade, a prática da desmaterialização, né? Então, nós precisamos, além de aprendermos aqui, de praticarmos isso em nosso dia a dia. Juliano?
Boa noite a todos. Os espíritos nos ensinam o seguinte: quem tem medo da morte é porque tem medo daquilo que faz em vida, né? Então, nós somos exemplos, né? Relacionados às nossas próprias ações, e tudo que a gente teme é o que a gente vai encontrar, na verdade, mesmo que de forma inconsciente, por conta das nossas ações erradas, né? Todos nós que estamos no mundo de provas e expiações cometemos equívocos o tempo todo. Só que a gente teme o que nós vamos encontrar após a morte, não propriamente a morte. Espíritos superiores não temem a morte porque sabem que a vida eterna se encontra nela. Tudo bem? Quem gostaria mais de trazer o seu testemunho, Luiz? Eu entendi dessa questão que para os espíritos elevados, os gozos se assemelham aos prazeres efêmeros da terra. E quanto à natureza, né, que fala aqui na questão, a natureza dos espíritos inferiores, o que eu entendi foi que por sermos, né, espíritos impuros, vivendo no mundo de provas e expiações, que os gozos se assemelham a expiações, que por fim os gozos trarão sofrimento. Vale a pena lembrar que a felicidade, ela é um estado de espírito, né? A gente até usa esse termo aqui mesmo, né? Felicidade é um estado de espírito e não depende de coisas materiais para sermos felizes. Quantas vezes a gente ouve falar que dinheiro não traz felicidade, né? Tem gente que discorda, mas, né, quanto maior a sua elevação, acho que maior seu desprendimento, e aí você mais vai entendendo que é de fato isso, né? E o espírito desapegado, ele não vai sentir falta da questão material quando ele sair da matéria da vida material, né? Então, eu penso sim que se você já acredita, já se desprendeu em vida, né, como o Rui falou, da matéria, a vida no espírito só vai te trazer medo, exatamente como o Juliano falou, se você errou durante a sua encarnação, errou durante a sua vida, né? Já que a felicidade não é algo que depende de outro, a felicidade é algo que está dentro, não fora, né? Juliano? É interessante a questão do dinheiro, né? Tem até alguns termos, né, que a gente usa, mas quando a gente fala que dinheiro não traz felicidade, o espírito tem que estar muito evoluído, né, para não sentir felicidade relacionada aos bens materiais e ao dinheiro, tá? Entretanto, de fato, né, o dinheiro não traz felicidade. Agora, o que fazer com o dinheiro, né? Então, essa é uma questão que o Livro dos Espíritos nos ensina, e também outras obras, como, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, confirma em relação a isso. Então, é a prova da riqueza e a prova da pobreza, né? Então, a gente aprende que, às vezes, aquele que tem o dinheiro, né, ele tem uma prova ainda maior do que aquele que não tem, porque ele deve utilizá-lo de forma correta. Então, ele não pode sucumbir às tentações que o dinheiro traz, principalmente relacionadas ao egoísmo que o dinheiro proporciona. Então, tem toda essa dinâmica em volta dessa questão. Gostaria que o nosso presidente e irmão Rui comentasse um pouco sobre isso. Olha, veja bem, todos nós passamos pelas dificuldades, pelas durezas da nossa vida, né? E isso é importante que a gente siga esse exemplo que os Espíritos estão dando para nós. Olha, gente, nem tudo, né, que você passa por aqui, pelas alegrias, pelas tristezas, você não é recompensado. Sim, você é recompensado pelo seu conhecimento que você adquire, né? Não é recompensado em dinheiro nem nada, porque o dinheiro nós não levamos eles para a espiritualidade, mas sim aquilo que nós aproveitamos. Por isso que na pergunta está aqui, o homem que foi feliz nesse mundo, lastima os gozos que perdeu e deixou a terra, porém, e aquele que sofreu? É aquele que passou pelas dores, pelo sofrimento. Ele não tem que agradecer a Deus pela oportunidade de ter cumprido sua missão? Isso é, se ele cumpriu. Então, nós retornamos para a espiritualidade, né? Bem ou mal, dependendo dos nossos esforços, dependendo daquilo que nós praticamos.
Questão 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que os outros estão destinados a concluí-los. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Eu faço essa pergunta para o nosso colegiado aí, o Paulo. Boa noite a todos. É interessante essa questão, né, de um espírito que está fazendo um grande trabalho, né, na sua encarnação e deixa a vida, né, volta para o mundo espiritual. Imagine, por exemplo, um irmão como o autor do livro, Allan Kardec. Como que ele se sente no mundo espiritual, o interesse de continuar propagando o espiritismo? Que esforço que ele não faz do mundo espiritual para que as obras dele continuem se propagando, os conhecimentos na evolução da humanidade. E aqui também tem uma questão interessante, né? Que o espírito evoluído, o objetivo na Terra era o bem da humanidade, né? E esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Eu ouvi isso aí há poucos dias de um espírito dizer que o objetivo dele era o bem da humanidade. Então, o que ele puder fazer para que os encarnados façam o bem pela humanidade, ele se sente um voluntário nesse trabalho. Então, reforça essa questão aqui, 314. Obrigado. Muito bem lembrado, né? Allan Kardec e a obra interminável, que também é uma sequência, e com certeza os espíritos estão, né, nos ajudando, nos orientando para que realmente esse trabalho prossiga, prospere. Não só lembrando, né, de Allan Kardec, mas tem grandes outros gênios que vieram aqui, que trouxeram grandes trabalhos, que no meio desse caminho vieram a desencarnar, porém tiveram a sua sequência dos seus trabalhos, e assim, né, sucessivamente. Afonso? Eu me pergunto quem aqui na Terra concluiu o trabalho que veio fazer. Sempre paramos no meio do caminho em alguma coisa. Sempre deixamos algo que ainda precisa ser feito. Então, eu acho que a resposta fica bem assim, que aquele espírito que estava trabalhando pelo bem da humanidade, ele se recompõe rapidamente e continua trabalhando através da capacidade de comunicação que todos os espíritos têm, seja por ativar a intuição de alguém, seja por comunicação direta mesmo, como ocorre com frequência também. Então, aquele que realmente está trabalhando pelo bem, ele vai recuperar sua condição psíquica rapidamente, continuar participando daquele trabalho, se o trabalho tem ainda importância dentro daquilo que ele teria para continuar fazendo fora do corpo. Juliano? Queria aproveitar o gancho que o Afonso deixou, fazer um complemento referente ao que os espíritos nos ensinam, inclusive fazendo uma analogia ao próprio nome da obra que continua a codificação, né? O Livro dos Espíritos, a obra interminável, justamente demonstrando que nada está concluído e que tudo deve ter sido, né? Tudo tem que ser dado a devida continuidade. Agora, os espíritos se entristecem muito, mesmo os evoluídos, quando essa continuidade leva um projeto do bem para o mal, né? E nós temos diversos casos na humanidade que demonstra isso, né? Então, imagina, por exemplo, Albert Einstein, dentro das suas descobertas, teoria da relatividade, entre outras, vendo, por exemplo, a criação da bomba atômica, quanto isso não entristeceu ele, né? Então, nós temos que tomar cuidado para que os projetos que nós iniciarmos, né, estejam sempre lastrados na continuidade daqueles que têm uma boa intenção. E nem sempre a gente tem controle disso, né?
É por isso que a humanidade, por mais que ela evolua de forma individual, ela precisa sempre do coletivo. Complementando que entra aí o livre-arbítrio, né, que nem Deus influencia no livre-arbítrio, que permite que cada um faça o que deseja, mas também que assuma as consequências daquilo que fez. Então aí fica bem claro, né, que Deus permite que as coisas aconteçam e o homem, pelo próprio livre-arbítrio, distorce e pratica o mal com aquilo que era para ser feito bem para todos. Muito bem, nosso irmão Luiz Gustavo quer comentar um pouquinho? Boa noite. Comentário rápido, Rui. Lembrando que a pergunta fala que aquele que iniciou grandes trabalhos, eu só entendo que grande trabalho, ele também é muito, muito relativo, né? Porque isso vai do potencial de cada um. Muitas vezes, constituir uma família já é um grande trabalho, né? E tem tantas coisas na vida que a gente se dedica, na vida profissional, familiar, tudo isso não existe trabalho onde não possa ser aplicado o amor, onde não possa ser aplicado os ensinamentos de Jesus. E muitas vezes grandes obras, elas fracassam muitas vezes por pequenas coisas. Então, por isso que é importante a nossa vigilância constante em tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Só isso. Obrigado. Juliano? Gostaria de fazer uma provocação ao nosso amigo Luiz Gustavo, né? Para ele diferenciar, né, grandes trabalhos de trabalhos grandes. Grandes trabalhos e trabalhos grandes. Juliano, eu acho que as coisas se misturam, né? Como você diz, como você, o professor, sempre está dizendo, as coisas se complementam, né? Tanto é importante um como o outro, né? Isso eu acho que depende muito da condição de cada um. Apenas complementando a linha de raciocínio, né? É claro que de uma forma bem humorada, mas provocativa, né? Quando a gente vai abrir um negócio, às vezes a gente quer ter um negócio grande e a gente percebe que esse negócio grande não é um grande negócio, né? Então, eis a distinção, né? Quantas vezes na Terra nós gastamos a nossa energia em trabalhos grandes, mas que não se tornam grandes trabalhos? E os grandes trabalhos, às vezes, estão nas pequenas coisas, né? Estão na simplicidade, estão nas questões mais sutis da humanidade, né? E aí é que os espíritos nos instigam, né? A desenvolver em nossa vida trabalhos que não são apenas grandes, mas que são grandes trabalhos, né? Que somam ao futuro da humanidade ou sequer de alguém que não seja nós mesmos. O Luiz aqui na mesa. Então, essa questão, ela traz um pressuposto, que o espírito inicia um grande trabalho com uma finalidade útil, então útil para a humanidade. Então, eu vejo que um espírito que inicia um trabalho assim, ou ele já era um espírito elevado, ou por seu esforço ele se elevou aqui mesmo na vida da Terra, né? E para mim isso daí me lembra assim, o exemplo que esses espíritos nos deixam, no sentido de que nós também podemos fazer do nosso trabalho um trabalho grande, desde que seja útil e tenha importância para a humanidade, não apenas em benefício próprio. Nosso amigo Miguel. Continuando o pensamento do Luiz, eu pergunto, todos os espíritos missionários vêm com a tarefa do início ao fim, ou eles podem ter vindo com a tarefa, fazer uma parte e depois os demais fazerem outras partes? Passo para o Juliano aí. Rui, pelo pouco contato que nós temos aí com os espíritos, a gente já percebe, viu, Miguel, que a palavra todos não existe. Todos é uma ilusão. Então, todos não se aplicam em nada, né? Essa é a verdade. Existem alguns espíritos que vêm para iniciar e concluir o seu trabalho e outros para iniciar
para que outros concluam, né? Vou dar um exemplo disso, né? Nós tivemos o Chico Xavier na Terra, né? Então, Chico Xavier veio, começou um trabalho, deu continuidade ao trabalho de Kardec e deixou a semente aí para que nós pudéssemos hoje estar estudando Espiritismo no Brasil. Ah, mas o que o Chico Xavier tem a ver com isso? Tudo, né? Como que seria o espiritismo no Brasil sem o Chico Xavier, né? Espiritismo no mundo poderia até existir, mas não existiria no Brasil. E aí, quando a gente percebe que o Brasil é a pátria que mais abraçou o espiritismo, logo o Chico impactou no mundo todo. É, muito bem lembrado. O Chico Xavier, né, é o nosso mais próximo da gente, né, contemporâneo nosso, e não deixa de ser lembrado com grande importância e com grande valor na doutrina espírita. Questão 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Segundo sua elevação, julga-as de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. E era importante para o espírito na época. Era aquele trabalho que ele tinha que fazer, a sua arte, a sua literatura, entre outros afazeres, entre outros trabalhos, retornando, né, à pátria espiritual, vai se preocupar com outras coisas e que outros ali o sigam o trabalho. A semente foi plantada, né? É o que nós estamos falando até agora aqui a respeito, né, da elevação de cada um. Aquele que se julga, aquele que sabe, né, depende do seu estado de espírito. Juliano? Os espíritos nos trazem uma provocação em relação a isso, né? Nessa vida mesmo, quando você olha uma foto, às vezes, de 30 anos atrás, 20 anos atrás, você olha e fala, não acredito que eu usava o cabelo dessa forma, a roupa desse jeito, eu não acredito que eu tinha brinco, eu não acredito que eu fazia dessa forma. A gente não se conforma nem com a forma que nós agíamos dentro da própria encarnação. Imagina quando nós deixamos de estar encarnados, quantas coisas que eram imprescindíveis para nós que se tornam irrisórias aos olhos de um espírito mais evoluído, que aí até então nós estaremos, né? É o que os espíritos responderam aqui, né? Segundo sua evolução. Se nós há 30 anos atrás usávamos maneira, hoje muda muito, né? Se é para o bem ou para o mal, né? Depende do seu estágio. Eu vejo, por exemplo, que à medida que a pessoa evolui, principalmente quando ela desencarna, né, não tendo mais o véu do esquecimento, a carne cegando o espírito, né, muda muito o pensamento, o sarrafo sobe muito. Então, se ele fez, mesmo que tenha sido uma obra-prima aqui encarnado, né, uma obra literária, ou uma pintura, uma música, com certeza aquilo já vai ter muito menos relevância no mundo espiritual, com certeza. Mas analisando aqui, até fiquei pensando nessa questão, as grandes obras de artes, as pessoas que realmente fizeram a diferença, tanto na literatura, eles não tiveram reconhecimento em vida, né. A maioria dos grandes trabalhos de coisas diferentes foram reconhecidos muito mais à frente, eles estavam tão à frente do seu tempo, que na realidade houve um sofrimento muito grande para que o trabalho seja feito, porque não era aceito. Luiz? Tem um pensamento de Einstein que, se eu não estiver errado, ele diz o seguinte, que o universo de cada um é proporcional ao tamanho do seu saber. Então, voltando naquela provocação do Juliano, um grande trabalho, ou um trabalho grande, e outras questões, eu acho que é muito relativo mesmo, porque quando a gente pega a questão aí das grandes obras literárias, das músicas clássicas, para muitos hoje em dia isso é careta, isso não tem sentido, é chato. Então, quando a gente uma boa conversa elevada, muitas vezes não tem não tem aceitação. Então a gente precisa
a gente acaba se tornando mais seletivo. É lógico que a gente não pode julgar ninguém, a gente sabe que cada um está no momento, mas aos poucos a gente vai filtrando, né? Porque igual no ramo empresarial é muito comum a gente ouvir, né? É muitas vezes preferível você ser pequeno entre os grandes, ser grande entre os pequenos, do que ser pequeno entre os grandes. Então, não sei, eu acho que depende muito realmente do saber, à medida que a gente vai aprendendo, né, que a gente vai. Tudo isso tem uma ligação muito grande com o desapego, as coisas vão mudando, né, os nossos valores vão vão mudando ao longo do tempo. Juliano? Certa vez, né, em conversa com os espíritos, nós tivemos a oportunidade de aprender o seguinte. Nós perguntamos, né, questionamos aos espíritos o que seria uma boa música, por exemplo, né? E aí os espíritos responderam: boa música é aquela que eleva a sua vibração. Ou seja, cada um tem, né, dentro de si a apreciação daquilo que é uma boa música. A gente não consegue padronizar o que é bom para todos, porque o que eleva a minha vibração pode rebaixar a sua, e assim sucessivamente. Então, eis a beleza, né, do universo, essa pluralidade de reações às mesmas situações. Concordo e desconcordo, viu, Juliano? Porque depende da música, pode melhorar a vibração daquele grupo, não de outros. Tá, mas a gente está falando no aspecto individual, né, Rui? Um jovem, por exemplo, que escuta uma música que parece terrível para o seu pai ou para sua mãe. Se essa música eleva a vibração desse jovem, nesse instante, para aquele jovem, ela está fazendo bem, né? Não estou falando de você compartilhar o seu gosto com os demais, mas o que eu quero dizer é que na nossa existência, aquilo que nos faz bem é que fomenta a nossa vibração e a nossa elevação. E música não deixa de ser ondas, né? Os espíritos explicaram isso. Pode observar que dependendo do tipo de música que você ouve, você fica num estado de espírito, né? Isso não é por um acaso, né? Isso tem a ver com as vibrações e as ondas de cada música, né? É verdade. E os espíritos também nos dizem, né, que as nossas melhores músicas aqui não chegam nem aos pés das músicas celestiais. Miguel, comente alguma coisa. Bom, aí vamos dizer que gosto não se discute. Cada um tem o seu. Então, né, nessa situação aí do que o Juliano falou também, eu acho que concordo com ele que o que eleva a minha vibração pode rebaixar a dele e assim sucessivamente. Nós temos que concordar, né? Eu acho que existem algumas coisas que acontecem que a gente não pode nem considerar música, né? Música que eu me refiro tem que ter melodia, tem que ter letra e tem que ter início, meio e fim, né? Algumas situações da humanidade a gente não pode considerar música porque são ofensas, né? E aí, nesse caso, você me desculpa, não entra em pauta, porque quando a gente está ofendendo a nós, aos nossos irmãos, ou a português, ou a vulgaridade através de certos ditames, né? Aí a gente nem considera a música, e eu tenho certeza que os espíritos também não. Mas, Juliano, eu estou me referindo à música que tem frequência, porque toda a música ela tem uma frequência, ou baixa, ou elevada, ou mediana. Essa frequência é que caracteriza a música. Eu acho que uma música pauleira aí, a frequência dela, para mim, é baixa. Juliano? Miguel, quem te viu e quem te vê, hein? Se soubesse que você fez parte do Woodstock, com uma tiara na cabeça, chacoalhando os cabelos longos, hein? E também uma calça boca de sino, é do teu tempo? Não, mas eu tenho certeza. Isso é interessante, parece uma brincadeira, mas na realidade é verdade.
Olha como as fases da vida mudam o nosso gosto musical, por exemplo, né? Olha que interessante como a nossa frequência flutua durante a existência, né? Pois é, quem viveu os anos 70 e 80 sabe bem disso, né? Bruna? Não sou perito no assunto, mas eu gosto muito de música e vou aqui já entrar na brincadeira dos irmãos e falar que abençoado seja quem inventou o fone de ouvido. Sigamos. Questão eu 316. Bruna, eu considero aí um pouco de egoísmo. Você não divide com os outros aquilo que você está escutando. Egoísmo ou não, né, Miguel? Depende do que está escutando, né? Pode ser até uma bênção. Isso depende de sua elevação ou da missão que possa ter a cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Afonso, quer trazer a sua palavra? Eu acho que volta aquela questão da utilidade, né? Se tem utilidade, dá continuidade a um determinado trabalho, é óbvio que o espírito vai procurar fazer isso. Mas, se não tem utilidade, ele vai deixar para que outros continuem, de interesse, de quem for o interesse, e ele vai procurar as tarefas dele, que ele vai, com certeza, tê-las no mundo espiritual. É verdade. E aí, né, esse progresso pelas artes, pela ciência, depende também, como nós viemos falando aqui, da elevação de cada um, né? Isso que é interessante e o que os espíritos nos ensinam. Isso já demonstra a gente pela própria maturidade. Coisas que para nós tinham uma tremenda relevância, e você chega num ponto da encarnação que você vê que aquilo não fazia nenhum sentido. Então, vai muito das análises. Tudo é aprendizado, eu vejo tudo como aprendizado, não tem como não vivenciar, nós vamos estar errando, e aquilo que hoje a gente acha que é certo, lá na frente nós vamos ver de novo que está errado. Então, faz parte do processo evolutivo, né? Luiz Gustavo? É interessante, né? A questão do que é bom, o que é elevado, o que não é, que música que é boa, qual que não é. Quando a gente pega, por exemplo, uma obra de Leonardo da Vinci, cheia de detalhes, né? Aquele trabalho com as cores, profundidade, contraste, tem seu público. Mas hoje você pega, por exemplo, uma obra de arte contemporânea, tem um risco, e muitas vezes a pessoa, o público, fica contemplando aquele risco, você não sabe se o quadro tem uma posição certa ou não. Então, como que a gente vai saber o que é elevado, o que não é? Então, realmente, é aquilo que impressiona os nossos sentidos. Mas eu ainda sou na linha do Miguel. Eu acredito que as coisas vão se depurando por uma lógica, né, sentimental, vamos dizer assim, mas que eleve os nossos sentimentos, que eleve os nossos valores. Porque se a gente, quem gosta de olhar um quadro com um risco e se deleitar naquele risco, naquele traço, paciência, né? Talvez não tenha sensibilidade para observar os detalhes que existem num quadro de Da Vinci. É o que a gente encontra na natureza. Tem pessoas que enxergam a natureza, um passeio numa mata, numa praia, numa cachoeira, uma coisa elevada. Outras se deleitam numa festa rave. A gente tem que respeitar. Luiz, eu gostaria de acrescentar quanto a isso,
que realmente a questão da arte, né, ela é muito, a percepção ela é muito individual de cada um, né? Eu concordo com você nisso, que há pessoas que se deleitam, sim, em riscos, e eu penso que, às vezes, para um pai, o desenho de um filho, aquele rabisco, é a maior obra de arte que possa existir, né? Então aquilo vai o elevar. Então é muito pessoal, né, é extremamente pessoal. A arte é uma coisa que é difícil de julgar, é realmente algo difícil de julgar, porque ela significa coisas diferentes para as pessoas, né. Eu vejo interessante também no campo da ciência, né? Quando aquele que já vem com, né, no trabalho para desenvolver, criar alguma coisa, dar o start, o início de alguma coisa, os espíritos também estão ali ao lado dele, dando toda a intuição, dando toda a ajuda, dando essa abertura para que ele realmente possa desenvolver isso. Apesar de, pelo estudo, pelas pesquisas, por tudo isso, né, mas com certeza espíritos que simpatizam com esse trabalho, ali estão também, né, ajudando a evolução, o progresso da humanidade. Rui, isso acontece de acordo com a utilidade e de acordo com o esforço, né? Analisar essas pessoas que se dedicaram à vida, se esforçaram ali, não é que as coisas, porque às vezes a gente tem que entender que as coisas não vêm de graça, não cai fácil, a pessoa vai ter que fazer a parte dela para poder merecer aquilo. Então, porque às vezes a gente fala, os espíritos vão ajudar, vai, aquele que se esforça muito. Eu tenho um exemplo na minha família, o avô da minha esposa, isso em 1950, 1960, ele estava desenvolvendo aquele aparelho de auferir pressão, e era feito manual. Ele ficou 2 noites ou mais ali, trabalhando direto para desenvolver aquilo, e de repente deu um start nele, acertou o ponto. Então, não deixa de ser o esforço dele equilibrado com o auxílio dos espíritos também. Miguel? Já que o assunto está se referindo a isso, e o que os irmãos se refere à pintura mediúnica? Porque tem psicofonia, psicografia e também tem pintura mediúnica. O espírito volta para fazer uma obra ou ele está dando continuidade em obras inacabadas dele? Eu vejo que vale pela intenção, pelo trabalho sério do médium. E tudo isso envolve, né, o trabalho, a intenção, para que é, para que serve. Porque existem muitas pinturas mediúnicas, né? Porém, precisa realmente saber quem é aquele que está pintando, quem é o trabalho daquele médium. Isso que é importante hoje no conhecimento. E qual a utilidade que a pessoa vai fazer dessas artes? Qual o benefício que vai se tirar? Tanto isso serve até para os livros espíritas, romances espíritas. Então, é complicado a gente analisar e dizer o que vai ser certo, o que vai ser errado, né? Vai depender muito da intenção do que a pessoa faz, o propósito que ela faz, a forma como ela divulga, a forma como isso é distribuído. Me ajuda aí, Afonso, quero a sua opinião também sobre isso. É questão do interesse de cada um, né? E tudo é feito de maneira que tenha um aproveitamento coletivo. Então, a humanidade ela tem que se dispor para que as coisas, o conhecimento seja disseminado da melhor maneira. E a questão de gostos, as questões de como cada um percebe uma comunicação, né? Porque um filme, um livro, um desenho, uma pintura, tudo são meios de comunicação. E se existe possibilidade de percepção diferente, é porque existem espíritos com capacidades diferentes em cada coisa. Estão dispostos a criticar uma coisa ou outra só se for na intenção de indicar possibilidades de melhora.
nunca com a intenção de julgamento, porque o julgamento ele desfaz o entendimento a partir do momento que passamos a observar qualquer coisa que seja com intenção de julgar. Então, desfaz um elo importante do entendimento daquilo que estamos observando, que é justamente o elo que une o sentimento de quem fez ao sentimento de quem observa. O julgamento, Cristo foi bem claro nisso, né? Não julgueis, porque quando julgamos, estamos delimitando o nosso modo de pensar. E como vamos ser julgados pela nossa própria consciência, esse modo de pensar é que vai estar balizando a nossa consciência na hora do nosso próprio julgamento. Desculpa se saiu um pouco do tempo. Luiz, Gustavo? Eu queria só complementar não, confirmar, como que eu diria, validar, né, se posso dizer esse o termo, o posicionamento do Alfonso, porque quando a gente, isso é muito pessoal, quando a gente começa a tentar explicar o que é o certo, o que é errado, o que é belo, o que não é, dá a impressão que a gente começa a ser conduzido por uma linha que fatalmente a gente vai julgar. E não é esse o objetivo, né? O objetivo o quê? É realmente o que o Alfonso falou, a gente respeitar as diferenças, as opiniões, e cada um sente, percebe de acordo com o seu entendimento. Eu achei muito pertinente o que você disse, Alfonso. Queria também comentar para o Miguel, e eu gosto muito dos quadros de pintura mediúnica, eu tenho vários na minha casa, acompanhei várias pinturas, acho muito bonito, muito válido. Eu ia falar, complementando o que a Regiane falou, né, da utilidade, eu já vi também vários quadros de pintura mediúnica serem pintados, assim, ao vivo, né, e os espíritos, eles não se importam de não assinar, aliás, eles não assinam, né, os quadros, e a gente pode, pelo estilo, pelas cores, pode ligar até a pintores famosos, tudo, mas isso é o que menos importa, né. A finalidade, o benefício disso é que geralmente esses quadros são vendidos e o dinheiro aplicado na caridade. Questão 317. Os espíritos conservam, depois da morte, o amor da pátria? É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, é aquela em que possuem maior número de pessoas simpáticas. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, não a razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente fazem, na Terra, estações de curta duração. Tudo quanto aqui se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que os homens atribuem a maior importância são tão pueris a seus olhos que eles encontram poucos atrativos neste mundo, a menos que tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem intermédia passam mais frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevada do que durante a encarnação. Os espíritos vulgares são, de alguma forma, os que aqui permanecem, constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Intrometem-se nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomando parte mais ou menos ativa segundo seu caráter.
não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que a elas se entregam e as excitam nessas pessoas. Encontramos entre eles alguns mais sérios que vêm e observam para se instruir e aperfeiçoar. Essa questão, meus irmãos, remete àquela frase de Jesus, né? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Né? Então, quando a gente está vivendo na carne, às vezes a gente tem a visão próxima, né? Impera muito o egoísmo. Então, você está muito preocupado com as suas posses, com o seu país, com o teu mundinho pequeno. À medida que você desencarna, que você evolui, muda totalmente a mentalidade. Então, a noção de pátria, né, aquela história de patriotismo, eu vou dar a minha vida pela minha pátria, tal, é um negócio assim muito egoísta que eu vejo, né? Você tem que crescer a mentalidade, né? Entender que o bem da humanidade é muito mais importante, às vezes, que a tua cidade, que o teu país. Eu acho que isso aí é a evolução. Os espíritos colocaram na resposta, bem simples e objetiva, né, como foi colocado aqui, não é a sua pátria que está aqui, que você reencarnou, porque você pode reencarnar em vários lugares, né, no planeta, no universo. Então, não tem essa paragem, como foi colocado. Porém, eles classificou, né, como os espíritos elevados, os espíritos medianos e os espíritos vulgares. Os elevados está em todo lugar, né? Os medianos, mais ou menos, né? E aqueles mais vulgares é que não se desprende, continua ainda preso nas coisas da matéria, continua aqui vivendo entre nós, até o momento em que eles possam se desligar, se desmaterializar, seguir um caminho melhor. Tanto que eles colocam aqui, né, que nem falou, o Rui falou da parte do universo, né? E as pessoas vão se apegar de acordo com aquilo que ela valorizar, né? E se a gente entender que nós estamos aqui na escola da vida para aprender, que na realidade nós estamos aqui para aprender a lidar com tudo isso, que a nossa vida é espiritual, que lá não dependemos de matéria, né? Estamos desprendendo da matéria, que nós estamos aqui em meio a essa matéria densa, que nada daqui levaremos, né? Então a gente, quando começar a ter consciência que retornaremos tão nus quanto aqui chegamos, a gente começa a ver que isso não tem valor algum. Afonso. Tem pouco a complementar sobre o que você falou, mas deixa bem claro nessa questão aquilo que Chico falou várias vezes, né? Ele que temos na psicosfera da Terra, incluindo desencarnados e encarnados, na faixa de 30 bilhões de espíritos. E que esses 30 bilhões de espíritos, eles têm um perispírito ainda muito denso, que eles estão muito próximos da Terra. E a evolução do planeta depende da evolução dessa massa de espírito, dessa quantidade enorme de mentes que estão vivendo nesse planeta. E isso é paulatino, isso ainda temos um tempo muito grande para que essa grande massa de espíritos consiga se desprender da matéria, perceber que o ambiente encarnado é menos importante do que o ambiente como um todo. Mas a gente vai chegar lá, vai demorar um pouquinho, mas vamos chegar nessa. Com relação à pergunta, né, que fala de amor à pátria, aí a gente pensa, mas que pátria? Que quando a gente desencarna, a gente vai para uma, vai para outra, né? Que a gente vai se apegar a uma, né? Vai se apegar à última e as outras, né? E as lembranças, que quando a gente desencarnar, a gente vai remeter aquilo que a gente já viveu em outros lugares, em outras épocas. Então, não faz realmente sentido ter amor ao local, porque a gente se apega realmente, né, às pessoas simpáticas, como ele próprio está falando aqui.
na resposta, né? O universo é a pátria e aquele local onde há mais pessoas simpáticas acaba sendo o seu local. Então, independente da questão geográfica, né? O geográfico ele pouco importa depois que desencarna. É verdade, né? Nós somos ainda espíritos imperfeitos, vivendo num mundo de expiações e provas. Por isso que nós temos muito ainda que caminhar, né? Não adianta brigar com outro, com outra nação, com outra coisa, sendo que daqui a pouco você pode estar reencarnando lá. Então, para o espírito, né, essa morada é tudo, né? Em todo lugar. E muitas vezes, né, como os espíritos nos falam, você pode, por expiação ou por prova, como você falou, reencarnar em um outro local para você viver a realidade daquele local que antes você criticava, deturpava, enfim, né, agredia. Então, a justiça divina ela é tão imensa, tão grande, né, que muitas vezes ela nos coloca numa realidade que a gente abomina para a gente sentir na pele o lado bom e o lado negativo dele, né. Então, apegar-se a essas coisas, né, de alguma forma, a gente vê, né, os espíritos veem que não faz sentido, não faz algum sentido, principalmente se você cria laços negativos com determinado local, porque Deus, de alguma forma, pode, de repente, né, não sabemos que isso não é uma regra, mas colocar você, reencarnar você nesse local para você sentir e mudar sua percepção em relação àquele conceito que você tinha daquele local, daquela pátria, né. Muito bem, meus amigos, está chegando o nosso horário. Nós queremos aqui agradecer imensamente toda a presença de vocês. Eu gostaria de pedir para a Rejane fazer uma prece, né, do livro da Obra Interminável para o encerramento. Eu escolhi aqui a prece para o planeta. Pai, faze-me bondoso o suficiente para enxergar além da minha espécie. Permite-me compreender que, se Deus gerou a vida, devo conservá-la. Quando sucumbir aos desejos do consumo da carne, fazei-me forte o suficiente para resistir e persistir no caminho do respeito. Solidificai esse propósito, para que ele permaneça em meu espírito, mesmo com o véu do esquecimento. Sei que os animais do planeta necessitam da minha compaixão, assim como um dia eu precisarei dos que me tutoraram. Protegei as florestas, rios e mares, para que o planeta possa prosperar. Aflorai em meu instinto o amor. Aprisionai o orgulho que me consome e o egoísmo que me cega. Onde houver destruição, que eu leve reconstrução, pois sei que sou responsável pelo mundo que me cerca. Que assim seja. Francisco de Assis, janeiro de 2021. Boa noite a todos, meus amigos.